Então vamos lá para questões de criar os filhos dos outros, né? Ser um padrasto, ter uma relação com uma mãe solo, né? Que chamam aí mãe solo. Primeira coisa, nos dias de hoje é muito difícil de se conhecer. As pessoas não se conhecem muito a ponto de já ter um relacionamento muito rápido, né? Às vezes a pessoa não se conhece muito e já coloca a pessoa para dentro de casa. E isso é uma coisa muito grave, porque você não sabe se aquela pessoa que está dentro da sua casa ela tem boas intenções, se ela vai respeitar os seus filhos, né, ou sua filha, se ela vai ter o respeito no caráter de respeitar a integridade, né, física dos seus filhos. Né? Então nós temos muitas pessoas aí mal intencionadas que podem até buscar um relacionamento com má intenção. Nós temos pessoas bem intencionadas que às vezes não tem aquele critério do desejo por uma filha sua, mas é uma pessoa agressiva, uma pessoa que vai tratar seus filhos mal, né? E o que eu vejo mais às vezes na conversa é que as mulheres parece que querem um cara para sustentar toda aquela dificuldade que ela tem na vida. Às vezes o filho não tem uma pensão, às vezes há um relacionamento ainda em aberto, né? Ainda há um interesse daquela mãe solo no ex-marido, e ficar no meio disso tudo é muito difícil também para a pessoa que vai assumir isso, porque você vai assumir uma responsabilidade, você vai assumir uma despesa, então a mulher também tem que valer muito a pena. Porque tem mulher que acha que vai largar o filho nas costas do cara e vai viver a vida dela, também tem isso. Né? E tem cara que chega, finge que vai assumir a mulher, né? Usa e depois vai embora. Engana, né? E a mulher se deixa ainda ser enganada por aquilo. Então olha a dificuldade que é para uma mulher separada com filho. Às vezes é melhor viver só do que mal acompanhado, né? Só que a solidão também é muito ruim. Mas não significa que não possa ter pessoas que estão dispostas a isso. Só que o início de um relacionamento assim, há muitas desconfianças. Ninguém se conhece bem até que venha morar debaixo do mesmo teto. Aí tem aquelas atitudes. Tem gente que não teve uma boa criação, é cheia de traumas, homens que os pais maltrataram, que não foram, que têm certos complexos de não ter vencido na vida, ou venceu na vida e se acha superior a todo mundo. É uma pessoa, às vezes, que tudo tem que ser do jeito dela. Então, cara, é muitas manias para se ter um relacionamento, se unir assim, é muito complicado. Pro casal solteiro já é complicado, né? E tem gente que qualquer coisa é um motivo para pegar as coisas embora, ou seja, é um relacionamento que fica naquelas separações, fica naqueles ciúmes. Pro cara que está entrando no relacionamento ali, ele sabe que de vez em quando o pai daquela criança vai ter que estar visitando, né, aquela criança. E aí o problema é como se comporta essa mãezinha, né, quando vê o ex. Que tipo de liberdade? Tem mulheres que gostam de botar as amigas tudo dentro de casa. Ou seja, tem gente que quer casar e continuar vivendo uma vida de solteiro. Né? A pessoa quer casar, você me conheceu dessa forma. A gente sempre escuta essa frase. Beleza, da mesma forma que você conhece aquela pessoa daquela forma, você deixa ela daquela mesma maneira também. Tá? O ser humano é muito complexado, né? Às vezes tem gente que se separa por coisas mínimas e tem gente que não se separa por coisas máximas. Então é uma coisa meio uma incógnita se entender certos relacionamentos. Tá? O que eu aconselho assim para você tem dois tipos de situação no relacionamento. Tem o cara que trai e tem a mulher que trai. Eu vejo que pelo lado feminino as mulheres perdoam mais do que os homens, né? Existem homens que perdoam, mas eu vejo pelo lado feminino as mulheres perdoam mais que os homens.
Sabendo desse critério, não é bom, por exemplo, a mulher gosta do cara, o cara se relacionou com outra pessoa, mas aquela pessoa ainda tem a esperança, né, de que aquela pessoa volte. E pode ser que ainda volte. O problema é que se você, mulher, se relacionar com uma pessoa, você acaba tirando toda a chance daquela pessoa, daquele cara voltar. Ainda mais se aquela pessoa morar no mesmo bairro, se for pessoas conhecidas, né? Existem situações que só os homens sabem. Por exemplo, na vida você tem certas situações. Por exemplo, o cara tá com uma namorada. Se ele descobrir que aquela namorada foi uma namorada, saiu, teve relações com algum conhecido, algum amigo, a chance desse relacionamento acabar é muito grande, né? Porque ele saber disso é uma coisa muito ruim. Pode saber que aquela pessoa que você está construindo uma família teve relação com um amigo seu, ou com um vizinho, ou com... Quando é estranho é uma coisa, mas quando é pessoa conhecida... Então tem esses complexos, né? E as mulheres, principalmente as mulheres, elas têm que ter certos cuidados com certos relacionamentos. Que hoje em dia todo mundo quer filmar, todo mundo quer divulgar que fez isso, fez aquilo, que eu acho que já é uma espécie de crime isso. E isso acaba manchando a tua reputação para os novos relacionamentos. No dia que você quiser um relacionamento sério, alguém ficou sabendo que fulano de tal fez isso, fez aquilo, e você acaba perdendo as melhores pessoas, né? Então se preservar é uma coisa muito melhor, porque quando às vezes você tem uma pessoa que gosta de você, que seria um relacionamento maneiro, mas você não se aguentou, né? E saiu com a primeira pessoa que foi e apareceu. Aí aquela menina fica assim, negativo. Não quero uma pessoa que sai com qualquer pessoa a qualquer momento. Aquela pessoa não se dá o respeito. Então, se você quer uma pessoa de respeito na sua vida, você tem que começar você se respeitando. Eu vejo uma coisa muito interessante que hoje em dia eu escuto falar que nem na igreja você está conseguindo. Você está conseguindo pessoas assim, boas, porque até na igreja há uma certa corrente de pessoas interesseiras, né? Elas, muitas namoram jogadores de futebol só porque o jogador de futebol um dia botou o pé na igreja, ele não é cristão. E aquela pessoa, não, ele está na igreja, ele foi para a igreja e tal, e não é cristão, não é da mesma fé. E aquela pessoa não está saindo por questão de fé, ela está saindo pelo interesse do que a pessoa tem. E lá na frente ela vai quebrar a cara. Porque às vezes tinha uma pessoa muito melhor para viver, né? Ela seria muito mais feliz, mas ela se antecipou e pensou no lado dela, né? Então, eu sempre falo, cara, para você entrar no relacionamento, você tem que ter muita afinidade com alguém, você tem que gostar muito a ponto de você entender que você vai passar o resto da vida com aquela pessoa. Quem realmente está interessado em compromisso. Então, não se antecipe assim muito rápido, não seja precipitado, como se não houvesse mulheres no mundo desesperados, né? Que às vezes a vida toma certos rumos que você nem entende. Você não consegue calcular o que você vai ser daqui a um ano, nem daqui a 5 anos, nem daqui a um mês. A vida ela toma proporções diferentes e rumos diferentes, e no piscar de olhos tudo muda. Você tem aqui achando que você vai morar a vida toda num lugar. Daqui a 10 anos você descobre que aquele lugar nem existe mais. Você não está mais ali, as coisas mudaram, tudo mudou, né? Relacionamentos se rompem, situações acontecem e o destino ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Então às vezes a pessoa está com a vida toda estabilizada aqui. Você não tem certeza de nada. Você acredita que tem a certeza que está tudo sob controle, mas nada está sob controle. Tudo pode ser alterado. A sua zona de conforto pode ser totalmente destruída e você está vivendo totalmente ao avesso daquilo que você era, né? E tem gente que faz escolhas muito ruins em seus relacionamentos, muito ruins mesmo, que às vezes chega ao ponto de você pensar assim, cara, era melhor eu ter vivendo sozinho. Sozinho
você tem mais tempo para pensar. Mas tem gente que é sexualmente desesperado. O cara é mal resolvido, a pessoa, a mulher, o homem mal resolvido. É simplesmente se relaciona, às vezes nem gosta da pessoa, mas só para não ficar na carência. Esse o problema do ser humano. Ele não consegue calcular a sua forma, o que ele quer para sua vida, o que você quer para sua vida. Você não consegue calcular. Então não se desespere, não se desespere. Tem relacionamentos que não vale a pena. Só entre no relacionamento se vale a pena. Quem anda assim perdido sofre as consequências. Quais as consequências? Se relaciona com uma pessoa, pode pegar uma doença, né? Trazer consequências para a sua vida ou até para a vida dos outros. Pode engravidar uma pessoa que você não quer viver com ela. Tem gente vivendo em relacionamentos obrigado praticamente porque não teria o que fazer, né? E realmente se juntou e vive aquele inferno. Então agora só em oração busca ajuda em Deus para que agora, né, tem filhos que podem sofrer com o rompimento desse relacionamento. Então daqui a sua escolha foi essa, então assuma a responsabilidade. Também não pode ser a pessoa ser irresponsável. Mas tem gente que é completamente irresponsável. Tem gente que se tem uma relação com uma pessoa que não gosta, paga a pensão e esquece que existe o filho. Não tem afinidade, não tem nada. Pela lei nem obrigam a ter essas afinidades. Mas aí, olha como é que a sociedade, como é que aquela pessoa vai viver na sociedade. Se ela não tiver um bom padrasto, se ela não tiver bons avós para cuidar dela, se a mãe dessa pessoa, não for uma pessoa responsável, é assim que a sociedade começa a ser transtornada. A pessoa não tem o apoio da mãe, não tem o apoio do pai, não tem o apoio de ninguém. Essa pessoa vai sofrer toda as suas dificuldades, né? Que é aquele momento da juventude em que você escolhe coisas no impulso, você não consegue enxergar perigos, e ali você está envolvido com pessoas e você se torna um elemento ruim. Pode ser que se torne, pode ser que não se torne, mas a chance de se tornar é muito ruim, muito grande. Porque você não tem apoio de ninguém, não tem uma avó, não tem um avô, não tem ninguém para apoiar. Então, a vida ela tem planos B, C e D. E tem gente que não viveu fora desses planos todos. Não tinha um bom avô para dar o conselho, para não só o conselho, mas para ajudar, né? A pessoa não passar necessidade, ajudar a pessoa a se formar na escola, na sua profissão, arrumar um emprego. Olha, isso é trabalhoso, não é uma coisa só. A pessoa pode estar vivendo bem alimentada, mas ela não sabe nada da vida, ela não estuda, ela não trabalha, ela não sabe o que fazer, não tem uma profissão. Porque até quem é amparado pela sua família, perceba, os filhos às vezes ficam perdidos, não sabem o que vai ser da vida, né? Encontram esse mercado de trabalho aí com tanta dificuldade para o cara ganhar o mínimo, e a pessoa não consegue entender como que a gente conseguiu viver com o mínimo, né? Essa era é uma era tecnológica, uma era em que um videogame custa 5, 6 mil reais. Como que um pai que ganha salário mínimo vai conseguir dar esse videogame para o seu filho? Com muito sacrifício, pagando inúmeras prestações, faltando coisas dentro de casa. Ele vai fazer a vontade do filho, mas ele vai levar um século para pagar aquilo. Ou ele vai trabalhar triplicado para pagar aquilo. Ele vai, de alguma forma, ele vai ter que deixar de dar atenção para o filho para poder correr atrás daquele dinheiro, né, para pagar os estudos particulares. Então, os jovens, quando olham assim, caraca, se um videogame custa 6 mil, meu pai ganha um salário de R$ 1.500. Como que é isso? Como é que sustenta filho? Como é que paga luz, água, isso e aquilo? Então o jovem fica desesperado. Vê o pai trabalhando 6 por 1 com toda a dificuldade, faltando as coisas dentro de casa, e o pai às vezes tem uma profissão, ele olha assim, cara, que eu não sei nada. Como é que é a vida? Então, é muito difícil entender a mente do jovem. Existem incentivos hoje, né? Esse programa Pé de Meia, né? Que na nossa época não tinha nada disso. Na nossa época, nem um pé de meia a gente tinha.
ganhar 200 conto todo mês. Não é muita coisa, mas dá para tomar um sorvete, né? Você tem um estímulo na educação que antigamente não tinha. Porque a juventude de hoje é muito diferente. Eles estão vivendo numa era tecnológica, numa era que não ter as coisas é muito frustrante, né? Na nossa época, a gente, por ter passado por muitas dificuldades, as coisas não frustravam tanto, né? Porque as nossas preocupações não era videogame, era comida, era ter o que comer, era comer alguma coisa boa. Apesar de que os alimentos da nossa época eram também muito mais saborosos do que nos dias de hoje, né? Eu lembro que o McDonald's fazia o pão no próprio McDonald's, então saía o pão quentinho e era uma coisa absurda. Comprar o McDonald's para o pobre era muito difícil, ele não tinha condições, mas se conseguisse comprar era comer o maná dos céus, porque era uma coisa muito bem preparada. Hoje em dia é uma série de porcarias que vende no supermercado. As coisas não têm gosto. Então, lá no mercado, a única coisa que eu gosto é Nutella, acho coisa boa. Algumas gelé de mocotó que não chega nem ao cheiro do passado. E o restante tudo sem sabor, tudo misturado, coisas que não trazem prazer na alma de você se alimentar, né? Então, quem viveu nos anos 80 e 90 pegou ainda uma época alimentícia, né, de alimentos de qualidade, né? E hoje em dia tudo é feito para dar ruim, lâmpada para queimar. A lâmpada é feita com alta tecnologia, mas ela te dá um prejuízo enorme, porque só visam dinheiro, só visam recursos. Então a vida é dessa forma.